Eu quero chamar aqui o próximo palestrante, que é o meu amigo Felipe Cardoso, ele que é doutorando, né, pela Universidade Federal de Viçosa. Felipe, Fala, Diogo, tudo bem? tranquilão, rapaz. Quero ver agora falar sobre uma faixa etária muito importante, né? Umas perguntas que eu já ouvi muitas vezes. Quando é que meu filho pode começar? Ele tem 3 anos, 4, 5. Já dá para colocar numa escola de futebol? Já é um bom momento para iniciar? Ou seja, então, primeiro, Fundamental. parabéns. É fundamental. Galera, tá, muita gente aqui perguntando sobre isso, né? Então, agradecer aí pela participação. Você que está fazendo doutorado aí em Viçosa, que é uma referência na formação científica, né? Formação profissionais aí para o futebol brasileiro. E um abraço para o nosso amigo Israel Teoldo. Felipe, sub-7, até os 7 anos. Fala para nós aí, por gentileza. Ótimo, Diogo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite da CBF, em nome do senhor Walter Feldman, do seu nome. É muito importante a gente poder contribuir um pouco, né, com a formação. Nós que passamos, já estou em Viçosa há 10 anos, né, desde a graduação até hoje, finalizando o doutorado, e poder falar um pouquinho desse processo e o que nós conseguimos aprender ao longo desses anos é de grande importância. Além, gostaria também de agradecer aqui a equipe técnica, né, aproveitar para fazer meu agradecimento, sempre foram muito solícitos, e dizer que eu fiquei com uma responsabilidade muito grande aqui depois de duas falas sensacionais, né, Eu do espero, Fernando verdade. e do Roberto, então eu vou tentar seguir o jogo aqui da melhor maneira possível. Bom, deixa eu compartilhar minha tela. Conseguem ver? Já está ótimo. Pode mandar ver. Ótimo. Bom, então a ideia hoje é falar um pouco sobre um olhar um pouco diferenciado sobre esse processo de formação já nas primeiras idades, né? A partir dos 3, 4 anos por aí, até os 7 anos de idade. Por que é muito importante a gente abordar sobre isso? Antes de entrar especificamente nesse ponto, eu gostaria só de ressaltar, principalmente em respeito às instituições que possibilitaram que eu estivesse aqui hoje, um pouco sobre a minha formação. Tá? Eu me graduei em Educação Física aqui em Viçosa. Logo no final da minha graduação, conheci o professor Israel Teoldo, e lá no início, quando ele lançou a pedra fundamental do NUPEF, eu estive presente, e o NUPEF hoje é uma realidade, é um núcleo que tem contribuído substancialmente para a formação de profissionais qualificados para o mercado, para a formação e desenvolvimento de pesquisas, né, de qualidade, mas principalmente porque tem um foco muito direcionado à aplicação prática. E hoje eu vou falar um dos pequenos frutos que surgiram, que foram desenvolvidos aqui dentro do NUPEF, que é justamente a UFVSA, e por que a gente dá tanta importância a essas idades iniciais. Bom, se a gente para pensar de uma maneira muito simples nos primeiros anos de desenvolvimento, e aí todo mundo que é pai sabe que existe uma fase muito latente para o processo de aprendizado, que é essa faixa etária ali que vai dos 3 aos 7 anos de idade. De uma maneira muito simples, quando a gente pensa em aspectos motores principalmente, a aquisição motora substancial ela vai acontecer prioritariamente ali até os 6, 7 anos. Depois dessa idade, nada mais do que a gente aprende, ela é novo. Tudo vai ser uma readaptação ou uma adaptação daquilo que a gente já adquiriu em termos de comportamento motor. Só que existe um outro ponto que é de grande relevância nesse cenário, é que para além do desenvolvimento motor nessa faixa etária, eu tenho que ter uma visão muito direcionada para o que acontece no cérebro e para as características e para os processos cognitivos. Por quê? Porque, como eu já disse, né, essa idade ela é uma fase latente do aprendizado, e o aprendizado motor ele está associado diretamente com a arquitetura cognitiva da criança. Então a criança ela começa a se desenvolver, ela começa a adquirir informações, né, vão formar a sua memória motora, e
o cérebro, a cognição, vai ser o grande responsável por essa arquitetura cognitiva e, obviamente, isso vai impactar nas respostas, nos gestos que a gente vai observar nessa faixa etária e ao longo da vida. Além disso, o Roberto falou uma coisa que é muito interessante sobre trabalhar com a questão da ludicidade, né, do ensinar, do prazer pelo jogo. Isso está muito associado com os marcadores somáticos. E nessas idades iniciais, nessas idades mais tenras, os marcadores somáticos, eles são fundamentais. Por quê? Porque os marcadores somáticos eles estão associados diretamente com essa sensação de prazer, de continuidade, de manutenção, de engajamento com as atividades que a gente vai realizar ao longo da nossa vida. E, além disso, já existem diversas pesquisas que têm apontado que até os 5, 6 anos de idade é um momento muito fértil para o desenvolvimento das funções executivas. Então, até essa idade, a criança ela já tem que conseguir ter um controle inibitório, ela tem que ser menos impulsiva, e isso está muito associado com as chances de sucesso no futuro. Então, a nossa visão é que nessas faixas etárias, a partir dos 3 até os 7 anos de idade, a gente tem, obviamente, que desenvolver o aspecto motor, mas não só o desenvolvimento do aspecto motor por si só, ele é associado diretamente com as habilidades cognitivas. Por quê? Porque a gente pensa que para o desenvolvimento adequado, o olhar ele vai ter que sempre ser direcionado para as características gerais dessa criança, cognitivas e motoras, que estão sendo consolidadas ao longo do processo. E aí é onde surge, né, dentro de um projeto aqui do Núcleo de Pesquisas de Futebol, a UFV Soccer Academy. E a ideia principal é justamente integrar um pouco da teoria, que é o que nós produzimos aqui ao longo desses 10 anos, e levar isso para o contexto prático. Nós trabalhamos com categorias acima do sub-7, mas eu vou focar especificamente dos 4 até os 7 anos de idade. Bom, então, o que nós trabalhamos, o que nós abordamos nessas idades? A primeira coisa que nós organizamos, que nós fazemos, nós criamos subdivisões dessas idades. Então, nós temos um grupo que pega ali o final dos 3 anos, que vai até os 5 anos. Nós temos um outro grupo que a gente contempla especificamente os 6 anos de idade, e um terceiro grupo que é o 7, talvez, dependendo do nível de desenvolvimento da criança, 7, 8 anos de idade. Por que nós trabalhamos com essas faixas etárias e essas subdivisões? Primeiro, porque nós entendemos que é fundamental no processo que como as plantas, né, as pessoas elas têm requisitos específicos para desenvolver. E essas faixas etárias, quando a gente agrupa os meninos nessas faixas etárias, nós identificamos que existem alguns requisitos que são muito similares. Então, isso facilita o processo de organização, de planificação e, obviamente, o processo de aprendizado. E, para além disso, a gente consegue trabalhar direcionado principalmente para o indivíduo. Então, a partir dessas faixas etárias e sucessivamente ao longo do processo de formação esportiva. Por quê? Porque quando a gente tem um olhar muito direcionado para a formação e para as características individuais, nós entendemos que isso gera ganhos coletivos substanciais ao longo do processo. Bom, mas o que nós trabalhamos, então, eu acho que é o que a grande maioria das pessoas se pergunta. Nos primeiros anos, de uma maneira muito direta, o nosso foco é especificamente nas características individuais das crianças. Então, eu vou, até porque as crianças nessa faixa etária elas são muito egocêntricas, então elas não têm esse pensamento de divisão social, elas não conseguem ter essa relação, elas não conseguem dividir o implemento, a bola com os coleguinhas. Então, o nosso foco ele é muito individual. Ele está centrado no desenvolvimento das habilidades motoras. Então, eu quero que essa criança ela tenha um ganho motor, mas não só o ganho motor isolado. Ele é associado diretamente com o desenvolvimento cognitivo. Então, nós trabalhamos muito os aspectos da percepção,
ou a criança ela tirar o olho da bola, mesmo que ela esteja brincando, ela tem que tirar o olho da bola para conduzir essa bola, que ela desenvolva, para além disso, o prazer pelo jogo. O Seabra ele chegou a comentar na aula que ele deu aí sobre a intencionalidade, essa capacidade já nos primeiros anos, 4, 5 anos, da criança tirar o olho da bola, conduzir a bola, entender, né, em termos de percepção corporal, a relação dela com o implemento e com o espaço, minimamente com o espaço, eu já consigo proporcionar uma certa intencionalidade no jogar já nessas faixas etárias. Então, isso nos possibilita que esse ganho ele vá acontecendo subsequentemente e ele vá atendendo de uma maneira muito própria o desenvolvimento da formação qualificada. Então, aqui são alguns exemplos, eu não vou entrar especificamente e profundamente em cada um, mas nós trabalhamos algumas atividades com cordas. Então, as crianças elas conduzem a bola para passar pela corda, depois a gente adiciona 2 cordas, ora sem bola, ora com bola. Observem que nós temos uma preocupação muito grande, que a gente já fala nos conteúdos, né, com quais são as atividades cognitivas que a gente está utilizando, e isso vai para todas as faixas etárias com que a gente trabalha. Então, basicamente, nessas categorias iniciais, quando a criança entra aqui no projeto, a gente foca e dá um enfoque principal para esses aspectos. Na sequência, nós temos os 6 anos de idade. E os 6 anos de idade, ela vai ser uma idade muito chave no processo, porque aqui está acontecendo a transição do egocentrismo. Então, a criança ela já começa a ter um pensamento, uma relação social mais ampla. Então, eu já consigo trabalhar algumas atividades pequenas, com pequenos grupos, algumas atividades coletivas. E a gente já começa a introduzir aqui os princípios táticos gerais e operacionais. O Roberto já falou muito bem sobre cada um deles, então eu não vou entrar especificamente explicando o que eles são, mas a gente já começa a introduzir esses princípios táticos gerais, e aqui nós temos o aprimoramento das habilidades motoras em paralelo com as atividades cognitivas. Então nós começamos a trabalhar, aqui é um exemplo de um joguinho muito interessante, e que todo mundo acredita que já tenha feito, né? Nós criamos grupos, os grupos ficam fora dos campinhos, e o treinador, o professor, ele fala um número, e cada jogador ele vai ser atribuído a um número, de 1 a 4 aqui no exemplo. E o treinador fala um número 1. Aí os jogadores que têm o número 1, eles têm que entrar para fazer uma disputa de 1 contra 1. Mas eles têm que fazer o gol no local onde o treinador levantar o pratinho. Então eu estou treinando, para além das habilidades motoras, dos fundamentos dos fundamentos técnicos, né, do drible, da condução, do remate, eu já começo a treinar o nível de interação do 1 contra 1 e desenvolver paralelamente a isso as habilidades cognitivas e a percepção visual. E depois, por fim, na categoria sub-7, aqui nós já temos o aprimoramento dos princípios táticos gerais e operacionais, que aí na sequência eles vão entrar justamente naquele processo que o Roberto já falou muito bem anteriormente, e o aprimoramento das habilidades motoras cognitivas. Como dito, né, se a gente consegue lá, já nos anos mais tenros, desenvolver essa capacidade e essa proporcionalidade de intencionalidade a partir ou ao longo do processo, quando o jogador ele já tem essa capacidade de entender e de ter com a bola uma intencionalidade, obviamente que eu vou aumentando a intensidade, a velocidade das ações, a velocidade do jogo, o que vai proporcionar naturalmente ganhos substanciais ao longo do processo de formação. Então aqui mais um exemplo, tá, de um joguinho de 4 contra 4, aqui se a criança, com goleiros, né, a gente tem um jogo onde se a criança consegue, através de um passe ou de uma condução, ultrapassar a linha de meio campo, eu crio uma situação
de 3 contra 2. Então já começo a inserir aqui um pouco das relações de superioridade numérica que são pautadas lá nos princípios táticos gerais. Tá, mas qual que é o grande diferencial e qual que é a grande questão do processo que nós estamos desenvolvendo aqui? Basicamente, é que a gente entende que o processo de formação, tudo que a gente vai definir e organizar em relação às competências que são adquiridas e desenvolvidas pelos alunos, ele é transitório. E como o nosso foco ele é sempre no indivíduo, nós entendemos que para o processo ele realmente ser vantajoso e ele realmente proporcionar, ele ter uma qualidade superior e ele proporcionar um ganho muito significativo, eu tenho que ter um foco diretamente na avaliação. Então nós temos um cuidado e um carinho muito grande com o processo de avaliação aqui. Por quê? Porque quando a gente avalia, nós temos parâmetros para analisar, obviamente, a progressão, o desenvolvimento, e nós temos parâmetros para organizar as nossas próprias atividades. Então aqui são alguns exemplos, tá? Isso aqui é um relatório real, eu até tampei o nome da criança para a fins de realmente não de cuidados éticos, né? Então nós temos aspectos relacionados à avaliação motora, nós fazemos essa avaliação no início e no final do semestre. Então nós temos, por exemplo, nós conseguimos analisar como que a criança ela estava no início, se ela teve ao longo do semestre ganhos ou perdas, porque perder, principalmente em termos de habilidade motora, não é uma coisa anormal, até porque eu vou ter ali uma fase de estirão do crescimento já nessa primeira metade da infância, mas eu tenho que observar por que isso está acontecendo. E como nós temos todo o controle ao longo do processo, a gente vai naturalmente analisando e identificando o que está acontecendo. E para além da avaliação motora, né, que, como eu já disse, o nosso foco ele é muito voltado para isso aqui. Por quê? Sem aspectos cognitivos, sem ganhos substanciais cognitivamente, a gente sabe que tudo que a gente disse de intencionalidade, de intensidade, de tomadas de decisão qualificadas, eles não vão acontecer futuramente. Então nós temos um cuidado muito grande e nós também levamos em consideração essa avaliação. Então, basicamente, na UFVSA, esse tem sido o foco do trabalho, esse tem sido o nosso foco primordial nessas idades que iriam, obviamente, até os 7 anos, como foi dito no início. Só gostaria de pedir para a gente transmitir aqui, passar um vídeo que vai falar um pouco sobre a escolinha, sobre o que é o UFVSA e o que a gente tem feito em termos de trabalho. Já vamos colocar já então, Felipe. Lembra aquela época em que você jogava bola com os seus amigos de infância? Não dá pra esquecer, né? Criança gosta mesmo é de brincar. E olha que esse assunto é muito sério. Com uma base firme e orientação qualificada, a molecada pode encontrar melhores oportunidades e ter um futuro mais promissor, não só no esporte, mas também na vida. Na Universidade Federal de Viçosa, a muito além das centenas de publicações acadêmicas e da formação em nível internacional de excelência. Aqui, a ciência transforma a realidade e forma cidadãos. O projeto UFV Soccer Academy ajuda crianças da comunidade, aplicando conhecimentos produzidos na literatura científica. Em atividades lúdicas e educacionais, eles adquirem habilidades motoras e cognitivas, que lhes permitem, com idades mais avançadas, praticar outras modalidades esportivas, ou mesmo o próprio esporte criado pelos ingleses. Of course! Por falar em inglês, o UFV Soccer Academy também estimula o interesse por esse idioma, introduzindo expressões que aos poucos vão se tornando cada vez mais familiares para os pequenos atletas. Agora você já sabe, quando for a vez de essa turminha se lembrar de como eram as brincadeiras na infância deles, vão ter muita história para contar, e provavelmente em mais de uma língua. Copa América 2019. Dá pra gente aqui no Brasil a chance de ver de perto Lionel Messi.
Voltou, Felipe. Ótimo, Diogo. Então, esse é mais ou menos esse é um pouco do projeto que a gente desenvolve aqui, tá? Na UFVSA. Eu vou deixar aqui os meus contatos, os contatos do NUPEF, para quem precisar, tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, eu fico sempre à disposição. É uma pena o nosso tempo ter sido um pouco curto para falar de uma categoria que ela é tão fundamental dentro do processo, né? E deixo aqui o meu obrigado pela atenção de todos e meu agradecimento mais uma vez ao convite. Ótimo. Muito obrigado aí, Felipe. Um grande abraço aí para o Israel. Do pessoal da Universidade Federal de Viçosa aí. Faz um trabalho espetacular. É uma referência, né, em relação à produção científica no nosso país, informação de profissionais também. Então, Lipão, obrigado aí. Parabéns pela aula.